O Corinthians pode estar prestes a fechar um dos acordos mais polêmicos e surpreendentes dos últimos anos. E não é só isso. Enquanto a diretoria tenta avançar em um contrato que pode render milhões aos cofres do clube, uma decisão da justiça acaba de atingir diretamente uma das investigações mais delicadas dos bastidores do Timão. E no meio de tudo isso existe um detalhe que muita gente ainda não percebeu. Porque as três histórias de hoje podem estar mais conectadas do que parecem. E quando você entender o que está acontecendo nos bastidores, talvez sua visão sobre o momento atual do Corinthians mude completamente. Fica até o final porque a última informação pode gerar uma enorme discussão entre os corintianos. Vamos começar. Fernando Diniz chegou ao Corinthians em um dos momentos mais complicados da temporada. O time vinha de uma sequência preocupante, resultados ruins, pouca confiança, pressão crescente e uma sensação de que o Campeonato Brasileiro poderia se transformar em um enorme problema. Naquele momento, o Corinthians havia passado 7 partidas sem vencer. A equipe despencava na tabela. A torcida estava impaciente, e muitos acreditavam que a temporada poderia sair do controle. Mas algo mudou. Os resultados começaram a aparecer. Nem tudo foi perfeito, mas a evolução ficou evidente. Hoje, após 8 partidas de Campeonato Brasileiro sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians soma 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Isso representa um aproveitamento superior a 58%. E esse número chama atenção por um motivo. Se fosse mantido durante toda a competição, colocaria o clube brigando pelas primeiras posições da tabela. Mas existe um detalhe importante. Os números contam apenas parte da história. Porque quem acompanha os jogos percebe algo que vai além dos resultados. O Corinthians voltou a ter identidade, voltou a competir, voltou a reagir. E isso talvez seja o maior mérito do treinador até agora. O time não parece mais perdido dentro de campo. Existe um padrão, existe uma proposta, existe uma ideia clara. E quando o Corinthians sai atrás do placar, a equipe continua lutando. Algo que raramente acontecia meses atrás. Mas calma. Porque existe uma preocupação enorme dentro do clube, e essa preocupação pode mudar completamente o segundo semestre do Corinthians. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Antes disso, tem uma informação que ajuda a entender o momento atual. Além do aproveitamento no Brasileiro, Fernando Diniz também conseguiu resultados importantes em outras competições. O Corinthians terminou a fase de grupos da Libertadores na liderança, garantiu classificação, também avançou na Copa do Brasil, e agora entra na pausa da temporada com expectativa de crescimento. Só que existe um problema que pode comprometer tudo isso, a possibilidade de perder jogadores importantes durante essa paralisação. E é justamente aí que começa a primeira grande preocupação dos bastidores. Porque de nada adianta criar um padrão de jogo se peças importantes forem embora. Fernando Diniz sabe disso. A diretoria sabe disso. E a torcida também sabe. Mas se essa preocupação já era grande, o próximo assunto consegue ser ainda mais explosivo. Porque a justiça acaba de tomar uma decisão envolvendo uma das investigações mais polêmicas do Corinthians. E essa decisão pode ter consequências muito maiores do que muita gente imagina. Nos últimos meses, o chamado caso Nike virou um dos temas mais comentados nos bastidores do clube. Polêmicas, investigações, acusações, discussões internas e muita pressão. Tudo isso transformou o caso em uma verdadeira novela. Mas agora surgiu um novo capítulo, e talvez um dos mais importantes até aqui. A justiça determinou que Leonardo Pantaleão está impedido de conduzir diretamente a investigação interna relacionada ao caso. A decisão foi baseada na existência de possíveis conflitos de interesse. Segundo o entendimento apresentado, haveria incompatibilidade entre funções exercidas por ele dentro da estrutura do clube. E isso muda completamente o cenário. Porque quando a justiça interfere em uma investigação interna, automaticamente surgem novas perguntas. O procedimento estava sendo conduzido da forma correta? Existiam falhas? Outras decisões poderão ser questionadas? E aqui está a primeira bomba do vídeo. Essa discussão sobre conflito de interesse não apareceu apenas agora. O mesmo argumento já foi utilizado anteriormente em outros processos ligados aos bastidores políticos do Corinthians. Ou seja, o que aconteceu hoje pode abrir espaço para novos questionamentos no futuro. E é justamente isso que torna essa situação tão delicada. Porque o caso Nike está longe de terminar. Muito longe. Na verdade, muitos acreditam que os momentos mais importantes da investigação ainda nem aconteceram. E existe um detalhe que aumenta ainda mais a tensão.
Enquanto a investigação interna enfrenta novos obstáculos, o Ministério Público continua acompanhando o caso. Ou seja, a história continua aberta, e ninguém sabe exatamente qual será o próximo capítulo. Mas se você acha que essa é a notícia mais surpreendente do dia, espera até ouvir a próxima. Porque o Corinthians pode estar muito próximo de fechar um acordo milionário que promete dividir opiniões. E esse possível contrato envolve uma marca que já gerou debates enormes no passado. Segundo informações divulgadas nos bastidores, o Corinthians avançou significativamente nas negociações para um acordo com a Fatal Fans. O contrato poderia render aproximadamente 18 milhões de reais ao clube. Sim, 18 milhões de reais. Um valor extremamente relevante, principalmente para modalidades que enfrentam dificuldades financeiras. A proposta prevê exposição da marca em diferentes propriedades esportivas do clube, e grande parte dos recursos seria direcionada ao futebol feminino, futsal e basquete. Mas aqui surge a questão que está dividindo opiniões: a imagem. Porque sempre que esse tema aparece, o debate acontece imediatamente. De um lado estão aqueles que defendem a entrada de novos recursos. Do outro estão aqueles que acreditam que determinados acordos podem gerar impactos na reputação do clube. E é justamente por isso que essa negociação se tornou tão polêmica. Mas existe um detalhe que pouca gente está observando, e talvez seja justamente o detalhe mais importante. A notícia do possível acordo surge exatamente em um momento de enorme turbulência nos bastidores. Discussões políticas, investigações, questionamentos, conflitos internos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Coincidência? Estratégia? Ou apenas o momento natural das negociações? Essa é uma pergunta que cada torcedor vai responder da sua maneira. O fato é que, internamente, existe a percepção de que o acordo está avançando. Ainda não existe assinatura. Ainda não existe anúncio oficial. Mas existe movimentação. E quando existe movimentação desse tamanho, normalmente alguma coisa está acontecendo. Agora chegamos ao ponto mais importante. O que tudo isso significa para o Corinthians? Temos um treinador que apresenta evolução. Temos uma equipe que voltou a competir. Temos investigações que seguem abertas. Temos disputas políticas. E temos negociações milionárias acontecendo nos bastidores. Tudo ao mesmo tempo. Esse talvez seja o retrato mais fiel do Corinthians atual. Um clube que busca crescer dentro de campo enquanto tenta resolver problemas fora dele. E talvez o grande desafio do segundo semestre seja justamente esse: manter a evolução esportiva sem deixar que os bastidores interfiram novamente no futebol. Porque se Fernando Diniz conseguir manter o elenco, desenvolver o trabalho e aproveitar essa pausa da temporada, o Corinthians pode dar um salto importante. Mas se os problemas extracampo continuarem crescendo, a situação pode ficar muito mais complicada. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o Corinthians deve fechar esse acordo milionário? A decisão da justiça muda alguma coisa no caso Nike? E Fernando Diniz conseguirá levar o Corinthians para a parte de cima da tabela? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo.